abertos dentro do programa Educar para Pensar. É muito bom poder estar aqui com o professor Pedro Lucino para juntos conversarmos com educadores de várias partes do Brasil, em especial educadores que são da região do professor Pedro assessora, né, que é o Nordeste e a região do Amazonas, Manaus e outras cidades. Diálogos Abertos, Educar para o Pensar, fazem parte dessa comemoração dos 30 anos. Virão novidades daqui a uns tempos, por este aniversário de 30 anos. Mas esse momento, né, que estamos aqui juntos com vocês, é para também engrandecermos esse fato dos 30 anos de existência do Centro de Educação para o Pensar e da Editora Zócalo. Muito bem, então, como eu coloquei, o professor Pedro Lucino tem uma larga experiência como educador, muitos anos professor de sala de aula, e nos últimos anos nos assessorando, né, junto às escolas do Nordeste e do Amazonas. Pedro Lucino vai coordenar as discussões. A palavra é contigo. Antes de tudo, um olá a todos que estão participando, professor Silvio, e muita gente realmente do Brasil hoje estão conosco nesse evento. Certamente muitos vão assistir depois. Diria que esse diálogo aberto, deve ser construído por cada um de nós que está participando, que depois vai participar via lendo, vendo os conteúdos que a gente vai colocar acessível a todos os que fizeram sua inscrição. Portanto, eu diria que diálogos abertos no Educar para o Pensar. Eu gostaria de destacar, professor, a sua pessoa, que é o autor dos nossos livros, de bom número dos livros. O professor Silvio é doutor na questão de filosofia com crianças, jovens e adolescentes e montou essa estrutura do programa Educar para o Pensar com uma equipe, com muito diálogo, que já começou lá em 1989, 18 de julho. Então, é um período longo que começou com diálogos. E esse diálogo com método educativo. Gostaria de chamar a atenção a você e eu que possamos desenvolver um diálogo aqui hoje. E não será um momento bom e bacana se não tiver a participação no diálogo entre eu e o professor Silvio e entre você que está nos assistindo e participando. Por isso, faça a sua pergunta. Vamos construir um método educativo. E eu gostaria de destacar uma coisa importante. Na minha vida como educador e caminhando por aí, no programa Educar para o Pensar, eu encontrei muitas cenas interessantes, professor. E nessa assessoria específica de trabalhar maestria com outros professores. E no momento, no local, professor, até se você quiser fazer comigo, uma pessoa fez assim com a mão. Fez assim com a mão. E ela imaginou nesta mão como se fosse o útero dos alunos que estavam ali. Explicou aqui, alunos, e você que está nos assistindo, imagina o seu útero, o útero da sua mãezinha, melhor. Aqui, né, da mãezinha. E aí a gente tem este momento de reflexão, o útero. Quem nos conduzia por aí, a professora falava para as crianças, e eu utilizei isso em alguns locais até de reflexão. Quem nos conduzia, lá no Nordeste, manhinha. Quem nos dava energia? Manhinha. Quem nos dava afeto e carinho? Manhinha. E aí no momento veio o nosso nascimento. Vamos abrir a mão, professor, e fazer assim, ó, nosso nascimento. Eu fui 13 de maio, vocês quiserem dizer a sua data, qual foi? 23 de dezembro. 3 de dezembro, poxa, perto do nascimento mestre maior. Então, 13 de maio eu nasci. E cada dia a gente renasce de novo. Neste diálogo aberto, construído. Porque nós não temos modelos de diálogo na humanidade hoje. O Centro de Educação para o Pensar faz uma proposta muito forte, que depois nós vamos ver os passos, professor, nesta caminhada. Então, que possamos nascer neste momento de atividade aqui hoje, neste diálogo aberto, como essa professora me ensinou a fazer esta reflexão. Por isso, cada momento é um nascimento novo, uma experiência nova. E aí eu gostaria de destacar outro ponto importante. O diálogo como método educativo. E você imagina um óculos, lente de óculos, né? Claro que você está imaginando aí essa lente de óculos. O método, existem vários métodos e várias formas de olhar o mundo.
a educação, várias formas de educar, na família, na escola, na sala de aula. Mas o Centro de Educação para Pensar, na verdade, professor, propõe as bases da lida, do ler, investigar, dialogar e, que mais, professor? Agir. E esta ação, que é construída no ambiente de um diálogo qualificado, que nós vamos trabalhar também. Não um diálogo qualquer, um diálogo medíocre. E o programa tem um trabalho lindo na Comai, não é verdade? Que também é uma das bases desse óculos que você está imaginando, que é a comunidade de aprendizagem investigativa. Uma professora, uma coordenadora de uma escola até perguntou para a gente o que é Comai, e a gente foi lá e explicou com calma. Eu sei que você que está aí, que usa o nosso conteúdo, já viu lá no livro, Comai, Comunidade de Aprendizagem Investigativa. Por isso nós temos um método e uma proposta clara, que é a Lida, que é a Comai. Mas antes de passar em frente, eu gostaria que eu e vocês, professor Silvio, imaginássemos nessa lente do óculos uma pessoa cega. Uma pessoa muda. Olha bem, uma pessoa cega, ela percebe as coisas, ela enxerga, em outras palavras, de outra forma. Por isso que na sala de aula, o diálogo e o aluno, às vezes é importante tocar. Aí, mas não pode tocar se não é pedofilia. Tem essas babaquices do mundo de hoje, que eu digo assim. Por que eu não posso tocar no aluno e passar um carinho? Olha o cego como ele vai... Se ele fosse um professor cego, se ele fosse um professor que não falasse. Tive uma experiência muito rica, professor, e aí eu vou partilhar um momento de meu lecionar, da minha sala de aula, neste diálogo aberto, que depois eu vim construir, e há 4 anos estamos aí assessorando as escolas do Nordeste nesta dimensão da Lida, da Comai. Eu encontrei um menino chamado Jean Schutz. Por sinal, minha bisavó, minha avó era Schutz, não sei se é meu parente. Menino cego, que veio num evento que a gente estava fazendo num dos colégios aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Este menino cego dizia, ele era cego e foi o primeiro aluno que fez comunicação, e foi, se eu não me engano, até pela Unisul. De Santa Catarina, o primeiro cego que fez comunicação. E ele dizia, os alunos que a gente fazia esse trabalho, como é importante respeitar o outro no toque e o olhar diferenciado. O aluno que está lá acanhado no seu cantinho, nesta busca de um método educativo diferenciado, como você deve ouvi-lo e percebê-lo com os olhos. E o Schultz nos chamava a atenção nos eventos que a gente fazia, que era um tipo, a gente reunia 50 e poucos alunos, e esse moço trabalhava numa rádio, ainda trabalha hoje, se eu não me engano. Ele narrava isso. E trago essa ideia porque conheci uma outra pessoa muda, que teve, nessa caminhada aí que a gente faz pelo Nordeste. Não me recordo qual foi a escola, mas eu quero dizer que conheci uma pessoa muda que teve, me falou a professora que tinha 2 crianças. E essas 2 crianças desenvolveram, a mãe falava, não, por isso você, no diálogo, tem a fala, tem a imagem, os recursos que você deve usar. Nos nossos livros tem muitos recursos, né, professor? O livro do 8º ano, na página 14, trabalha profundamente o diálogo. No novo espaço filosófico criativo, mostrei rapidinho, vou trazer de novo. Este livro fala sobre o diálogo. Mas eu estou com o início de uma mudança, que é outra coleção. Você pode conhecer novos espaços, tem esse conteúdo. Se você quiser adquirir esse conteúdo, fale com a gente. Estamos aqui para oferecer conteúdos de qualidade à sua escola, se você usa outra coleção. Estou trazendo essa questão da história lá da pessoa muda, que não falava, porque me admirou, professor, para me contar que essas 2 crianças, porque nós vamos ver que tem, David Bohm diz que muitas vezes a gente está com uma sociedade muito separada. Eu tenho um momento religioso, um momento de estudar, um momento de viver a espiritualidade. Não. Eu tenho momentos que eu devo unir esse todo, nessa pluralidade. Esta mulher não falava, mas as suas crianças se esforçaram e se tornaram pessoas hábeis. Na sala de aula, eram os alunos mais destacados. Nas aulas de formação, no sentido, nas aulas lá, o educar para pensar, essas crianças eram as que mais se destacavam. Portanto, eu gostaria de dizer para você que não importa se a dimensão que você veio,
forma esse diálogo? Pela questão da visão, pela questão do tato, pela questão da audição. Uma música, como é bacana uma música numa aula. E nós temos música no nosso programa, certo, professor? Aí, eu trouxe essas ideias para enriquecer este nosso momento, mas tem muito mais conteúdos que nós vamos trabalhar para frente. E o diálogo como método educativo já começou nos nossos cafés com ideias, professor, na verdade. Um espaço de diálogo que nós temos antes, não é verdade? E nós temos lá na nossa plataforma, se não me engano, 35 cafés com ideias. Eu acho que é mais... Não, foram 3 temporadas. Me ajude. A gente teve café com ideias com alunos, com formadores de opinião numa outra temporada, e na terceira temporada com pais e alunos. Poxa vida, está lá no YouTube. Depois você vai ver o endereço aí embaixo, né, até para você que está nos assistindo poder, de repente, se inscrever lá no canal do YouTube e acompanhar. Eu acho que chega a quase a 35, né, professor? Mais, né? Então vejam bem, e era chamado um espaço de diálogo. Hoje nós temos o nosso momento aqui, que é diálogos abertos. Antes era espaço de diálogo, que a gente colocou no café com ideias. Este ano nós vamos trabalhar diálogos abertos. Estou enfatizando isso, mestre, professor, e coordenador e diretor, para que sua escola desenvolva um diálogo qualificado e não um diálogo qualquer. Mas como adquirir esse diálogo qualificado, professor? Quero lançar um desafio a vocês, de novo. Fechar seus olhos ou imaginar uma estrada com várias setas de opções, com várias saídas. Imagina-se uma rua, tá? E várias opções. Eu quero que vamos juntos conhecer e desenvolver caminhos e propostas para que o ambiente escolar se torne um ambiente de diálogo qualificado. Quero propor você neste evento e também na sua caminhada durante este ano no colégio, com o nosso uso do material, seja ele o início da mudança, seja ele no novo espaço filosófico criativo, seja ele no ensino médio Eureka. Você imagina agora uma estrada com várias opções. E aí você escreve nessa seta talvez o quê? O que é importante para que a minha escola, a minha aula tenha um diálogo qualificado? Então, eu tenho aqui o diálogo como método educativo. O diálogo, a realidade, os desafios. Gente, quantos desafios para desenvolver um diálogo na sala de aula. E aquele aluno que às vezes é o mais pertinente, o mais danadinho, professor, não ignore, por favor. Dá tendência de ignorar, dá. No momento que dá raiva, dá. Não para com os nossos filhos, há um momento que a gente dá vontade de dar uma bolachada, na verdade, mas não pode, né? Porque a gente tem que usar o diálogo. E o diálogo como método, realmente. O diálogo como método. Gostaria de dizer que esses teóricos também têm coisas em comuns. Por isso que eu vou passar para frente aqui e eu vou começar agora falando um pouco detalhado o diálogo como método educativo. E vou trazer um menino que eu já me reportei no último evento, que o primeiro evento foi, vamos até recordar, professor, começar bem é metade do caminho. Você lembra do primeiro evento? Começar bem é metade do caminho. E como é bom começar um ano legal. Se não começou seu ano legal, talvez porque por N situações, que bom você se retomar como professor, como coordenador, como diretor. Aí está estratégias e meios de fazer acontecer. E este menino Misael dizia que nós vivemos numa sociedade onde os valores são líquidos, onde a mídia e os meios de comunicação social e as redes sociais, melhor, colocam verdades dogmáticas para nós, na área política, na área religiosa, na área sociológica, na área até de relações, digamos, humanas, afetivas. Coloca-se muitos dogmas e tem que ser assim. Você defende ideias porque o outro lhe impôs, e não porque você refletiu profundamente. E o Misael dá aula com o conteúdo do nosso livro. Ele diz que muitas vezes nós temos que sair deste mundo platônico da caverna, do mito da caverna. Eu tenho que ver a luz. Mas como encontrar a luz? Buscando desenvolver as habilidades que o Centro de Educação para Pensar propõe no material e também outros teóricos. E aí ele diz o seguinte, que os conteúdos do Centro de Educação para Pensar provocam inquietação, provocam um certo espanto,
uma certa admiração. E a garotada adora mesmo, viu? Tem muitas escolas que dizem é a melhor aula. E temos muitos professores que se esforçam para preparar a aula. E eu vou chegar depois a uma pessoa muito interessante, além do Misael, que traz uma reflexão e começou a usar nosso material este ano. A professora Socorro Lopes. Vou chegar nela depois. E aí eu trago esse momento, assim, imagine também um coração. No Centro de Educação para o Pensar, coloca o coração, o diálogo melhor, como o coração do programa. Mas o diálogo é o coração por quê? Porque através do diálogo você investiga, você chega a ter interpretações de um contexto. Olhe bem, por que o diálogo é importante no teu lar, na tua sala de aula, e não um diálogo qualquer? Pode ser usado em matemática, pode ser usado em história, pode ser usado em português, pode ser usado na tua reunião, na vossa reunião com os coordenadores, com diretores. Mas um diálogo que tem uma clareza de objetivos e que esse método é construído junto. Por isso, quando eu falei da estrada, lembra da imaginação da estrada? Qual seta você colocaria para mim agora, aí até no nosso diálogo, que deveríamos de fazer um diálogo? Escreva aí o que é importante para que um diálogo seja concretizado num ambiente educacional e qualificado. Portanto, o diálogo o diálogo investigativo é o coração do momento. Este diálogo investigativo, nós vamos conhecer os passos agora de como ele procede. Mas, Pedro, tem momentos importantes a serem feitos? Tem. E tem que ter objetivos claros também. E o nosso livro tem um fio condutor. O professor Silvio tem condições um pouco mais de dizer, por exemplo, o fio condutor da coleção Início de uma Mudança, professor, para a gente dizer assim que a gente, ao utilizar os conteúdos, eu gostaria que o professor Silvio passasse também um pouco assim para nós, né? O fio condutor, por exemplo, da coleção Início de uma Mudança, umas ideias importantes, histórias. Tem alguma coisa que eu posso contribuir, professor? É fundamental e é um material que está na 18ª edição. Então isso também é algo significativo. Por quê? Porque a cada edição houveram melhoras e contribuições de muitos professores que estão em sala de aula trabalhando esse material. De primeiro ao quinto ano, da educação infantil, né, que nós temos lá filosofando com fadas e bruxas, então da educação infantil até o quinto ano, nós temos as histórias reflexivas. Então aí sim, histórias que levam para o diálogo, histórias que são dialógicas e fazem como um pretexto e um pré-texto para que em sala de aula se construam diálogos a partir de situações, de histórias que são reais. Não são histórias da literatura, da cabeça dos autores. Aconteceram realmente. Isso. Então, são histórias que levam para reflexões de conteúdos sobre teoria do conhecimento, sobre a lógica, sobre a ética, sobre a política, sobre a estética. Então, os alunos, desde pequeno, vão discutindo situações nas histórias, onde esses temas são colocados e se busca o entendimento a partir da realidade deles. De forma alguma, o aluno vai ter que saber isso dessa maneira. Não, conforme a realidade em que o aluno se encontra, em que a escola está. Por quê? Porque esse material é usado no Brasil inteiro. Então, nós não podemos pensar uma escola ideal ou uma escola de uma região e o material para essa região. Não, tem que ser um material que, se alguém de uma cidade pequena, no interior do estado, está trabalhando, vai conseguir traduzir aquilo para a sua realidade. Assim como um aluno que está numa grande capital, como São Paulo, poderá estar lendo e traduzindo para a realidade dele e trazendo a realidade dele, da escola, a realidade social, familiar, enfim. Então, de primeiro ao quinto ano. De sexto ao nono ano, nesta coleção, a gente tem uma preparação dos conteúdos que são fundamentais para a nossa convivência como seres humanos. Então, no sexto ano, a proposta é como é que a gente pensa? Como é que se dá
as ideias na cabeça da gente. Por quê? Porque no quarto ano, o menino, conversando com o avô na história, diz: as ideias são como bolhas de gás do Guaraná, ou parecem morcegos que saem voando de uma caveada. Então aí sai uma ideia. E o vô gostou dessa comparação, dessa metáfora que o seu neto usa e tenta colocar mais algumas coisas. Aí a gente traz alguns elementos da história da filosofia e coloca ali nas palavras. Nada muito denso, né, professor? Que para o aluno a estudar filosoficamente, profundamente as coisas, no sentido dos filósofos, mas conteúdos que levam uma reflexão sobre isso. Então, no sexto ano, sétimo ano como é que eu organizo essas ideias? Eu tenho várias ideias. Como é que eu organizo elas para que eu possa entendê-las e que as outras pessoas também possam entendê-las? Então, é uma questão da lógica, a lógica do discurso, a lógica do entendimento, as propagandas que a gente vê nos meios de comunicação, as falácias que são colocadas. Isso tudo é colocado no sétimo ano. No oitavo ano, a questão do eu e o outro. Quer dizer, se eu sei como eu penso, se eu organizo minhas ideias, como é que eu consigo conviver com os outros? É a questão da ética. E no nono ano, se eu sei conviver com os outros, eu tenho também uma convivência política. Eu faço opções, eu escolho. Quando a gente escolhe, a gente é um ser político. Então todos nós, isso Aristóteles falava, né? Todos nós somos seres políticos. Por quê? Porque vivemos numa cidade, vivemos na polis, vivemos com outros, vivemos na comunidade e temos que fazer escolhas, temos que decidir as coisas. Então, isso é o fio condutor desta coleção, o início de uma mudança dentro do programa Educar para o Pensar. E aí, quando o aluno vai para o ensino médio, o livro Eureka, aí sim, aí ele começa a ver as correntes filosóficas, as estruturas que foram pensadas em cada época histórica, para que ele consiga traduzir para os dias de hoje. Então, o aluno do ensino médio ele vai ter condições de saber o que alguns filósofos pensaram e vai lembrar que ele já discutiu algumas questões relacionadas a isso e vai dizer, opa, mas isso então já foi pensado e eu já discuti sobre isso e agora eu estou vendo quem pensou sobre isso. Então, isso faz com que um aluno chegue no ensino médio tendo um maior conhecimento de si mesmo, do outro, porque ele vai usar o diálogo, e aí esse é o método, né? O diálogo como método educativo. Ele vai saber o que os outros pensam e vai saber também o que alguns pensadores, alguns autores pensaram sobre conteúdos que ele discutiu em sala de aula. Eu gostaria de dizer que esse diálogo investigativo ele tem momentos específicos importantes. O primeiro deles, a leitura do texto, do conteúdo, a sensibilização, um conteúdo, ou seja, um texto, que poderá ser, olha bem, é um método, poderá ser matemático, histórico, mas é um conteúdo que você apresenta e o professor sensibiliza a equipe, os alunos. E aí, com isso, há também um momento específico que pode se criar, né, a situação em que os alunos participem. E aí vem o segundo passo, a eleição da ideia relevante. Primeiro o texto, a sensibilização do professor. O segundo, uma ideia relevante daquele texto, daquele conteúdo, seja de matemática, de história, de português. E no caso do conteúdo, educar para o pensar. E o terceiro ponto, que é importante também, é o diálogo investigativo em si. Há um diálogo. E aí você, professor, deve construir estratégias para que isso aconteça. E a estratégia, uma delas que sugere o nosso programa, é dar aula em círculo. Ah, mas eu tenho 50 e poucos alunos na sala de aula, como fazer isso? Eu tenho 45, eu tenho 20, eu tenho 12. E a sala é pequena? E é pequena. Meu, dá para fazer, meu irmão. Tem épocas que conseguíamos, né, gente, já passei por escolas em que fazia quase 2 filas. E a garotada levantava o braço, e a garotada expunha o seu pensamento, e a garotada participava. Agora, professor, tem uma coisa importante. Tem um aluno que às vezes fala demais, vamos ao mesmo tempo, tem um aluno que fala demais, que concatena as ideias e quer ser o centro às vezes. Não é que ele quer ser o centro, ele quer manifestar suas ideias, e você com inteligência e astúcia, e utilizando recursos da sua pedagogia e da sua experiência, você vai procurar fazer com que os alunos, aí é a mediação do professor, aí a ação do professor do mestre, faz com que os alunos que têm dificuldade de colocar suas ideias também coloquem. E digo, olha, e aí vem
outro momento importante, que é o registro da aula. O aluno registra alguma coisa, ele deve escrever. Ah, Pedro, mas isso é um pouco atrasado, não sei o que, tem um computador. Mas olha, que seja lá no computador, que seja lá no tablet, que seja no que for, mas o aluno deve escrever alguma coisa sobre o que houve naquele conteúdo, naquela aula, para que ele possa assimilar pessoalmente algo, e não ser uma coisa também que todo mundo falou, e agora como é que eu fico? Eu tenho que tirar a minha ideia própria. E quinto passo deste método, avaliação. E a avaliação do aluno, sim, mas o professor também se habilitando a ser avaliado. E nessa avaliação transparente, de que o aluno possa dizer, olha professor, o conteúdo não estava legal não. E aí você pode rever o que pode fazer. A autoavaliação é muito importante. E você ter a humildade de dizer, poxa, esta aula não foi legal. E uma autoavaliação, professor, se preparando para as críticas medíocres e idiotas. Porque o que tem de gente no mundo educacional e nas escolas que às vezes abafam o nosso trabalho, né, professor? Não é verdade? Você se esforça para ser um mestre e fazer a coisa com qualidade, e vem outro alguém e fala o contrário. Chega alguém no seu ambiente que está dando aula e simplesmente sem fazer a leitura do contexto, faz uma interpretação medíocre e leva para frente. Isso é doentio. Isto é absurdo. E existe. Eu vivi isso e outros colegas, e você deve estar vivendo isso agora. Tenha ternura e capacidade de mostrar o contrário. Aí fale com sua coordenação, fale com o seu diretor. Aí eu trago o exemplo da Pode acrescentar, professor? Esses passos, né, que o senhor foi colocando, está ali, quer dizer, a sensibilização é o ler. Então, quando você faz a partir de uma música, o começo de uma aula, ou quando você traz um pensamento, ou quando você diz, olha, vamos pensar e refletir sobre a minha vida agora, para daí começarmos uma aula de ciências. Você fez uma leitura, né, quer que o aluno leia. E ler é muito mais do que decodificar signos. Ler é ler o mundo, ler é ler as coisas que acontecem. Depois vai para o segundo passo. Esse vai além até da visão, né, professor? Claro, lá do começo do óculos, né? Depois vai para o segundo passo ali, que é o investigar, quer dizer, a problematização. Nós temos que investigar sobre a música, ou sobre o conteúdo, ou sobre dialogar, quer dizer, abrir para que outras ideias ou conhecimentos possam ser colocados. E o agir. Olha, esse é o conteúdo, essa é a reflexão que nós fizemos na aula, o que nós vamos fazer agora? Ou a proposta no material didático é esta, e agora o que nós vamos fazer? É isto ou outra coisa? Então isso é a lida, é a metodologia do programa Educar para o Pensar. Então, se nós conseguirmos, nas aulas do Educar para o Pensar, ou na aula de filosofia, a fazer esse encaminhamento, ou em outras aulas, como ciência, português, matemática, educação física, o conteúdo que o professor vai trabalhar. A escola se torna uma escola que eduque para pensar. Isso. E aí nós vamos ter o diálogo como método educativo. Porque, professor, e esse diálogo qualificado que o senhor estava falando, ele vai voltar a falar. Justamente. E esse diálogo qualificado, que esta professora, por exemplo, aqui lá do Colégio Militar de Manaus, né, a Socorro de Poliantes, lembra, professor? Esta jovem começou este ano a lecionar e buscou estudar este conteúdo. E diz o seguinte até, estou trabalhando este programa Educar para o Pensar. Os conteúdos desafiam o professor a investigar ela. Ela talvez não tinha nem noção da vida ainda, porque há pouco tempo que eu falei com ela. Ela falava em investigar, ler, aprofundar a realidade do aluno. Cara, quando ela escreveu esse texto para mim no e-mail, eu fiquei, poxa, professora, você realmente assimilou o conteúdo. Aprofundar a realidade do aluno é ter o olho, ter a escuta, ter a dimensão do afeto com este aluno. E também não conduzi-lo, não. Ele se conduz. Estou trazendo isso porque Socorro também chama a atenção, a Socorro lá do Colégio Militar. De Manaus, né? De Manaus, me ajude. São fascinantes os temas abordados, não é palavras minhas, são fascinantes os temas abordados. Destaco que precisamos estudá-los, sim. Trabalhar com qualidade com os alunos. E ainda tem mais, tem muitas perguntas reflexivas, ela falou isso. Alguns livros têm perguntas reflexivas e que os pais têm que participar. Aí está
o diálogo como método educativo, que também se estende ao mundo familiar. Por isso que nós temos a forma digital, e ela ainda nos diz, está muito atualizado, está na forma digital, nosso livro está digitalizado, tem conteúdos que os autores, digamos, gravamos, né, professor, com os autores, essas histórias reais, verídicas, que este autor lá escreveu, autor já maduro, que teve a sua experiência do mundo da guerra, da Segunda Guerra, com os 422 soldadinhos de chumbo, e ele, ao falar, fala profundamente que ele não quer mais guerra, e por isso ele escreveu esse livro, por isso ele quer a paz. Então, eu trago essas ideias de socorro e trago as ideias, talvez, de muitos outros professores, mas agora vai ter outros momentos oportunos que nós vamos ter. Aí eu gostaria de trazer os questionamentos. Mas como realmente eu vou fazer isso acontecer? Como vou tornar o método educativo algo prático na minha sala de aula? A gente já falou algumas coisas, mas você pode acrescentar, você pode construir junto, você pode ver na introdução dos nossos livros algumas explicações, você vai lá na plataforma com acréscimos. Eu vou para frente um pouco aqui, porque o diálogo é uma forma de circular sentidos, a definição de diálogo. Está havendo diálogo hoje aqui no nosso evento? Creio que é importante trocarmos ideias e perguntarmos. E se você que está nos assistindo ou vendo este vídeo, participe, mande algo a mais que complemente nossas ideias aqui, porque o programa Educar para Pensar foi construído durante esses 30 anos com a ajuda de muitas pessoas. E na Comai, nós sugerimos essa investigação, esse diálogo de aprendizagem investigativa. E nós passamos do momento da sala de aula a um debate, onde se impõem ideias. Outra sugestão forte do Centro de Educação para Pensar. O diálogo investigativo não pode ser uma imposição de ideias. Eu defendo esta ideia e não me abro a uma reflexão. Lembra lá do Misael? Ele colocava que vivemos no mundo dos valores líquidos, em que as pessoas defendem ideias dogmáticas. Há alguns nossos que não são abertos ao diálogo, né, professor? Sim. Há filhos, há pais, e a gente tem que ter a ternura e a esperteza e a astúcia de criar estratégias. Por isso, eu gostaria de dizer que o diálogo qualificado, ele estabelece e fortalece ligações, ele respeita os argumentos do outro, eles se completam. Por isso, o diálogo qualificado, certamente vocês também imaginam a imagem que todos estejam com a mão dada, as mãos dadas. Não que a gente tenha que construir isso na sala de aula, dar as mãos por dar, mas nos unir nas ideias e na reflexão, que temos uma nobre missão: possibilitar e tornar a sala de aula um lugar privilegiado do diálogo qualificado. A editora Sopros propõe isso. O Centro de Educação para Pensar, com essa história, tem muitas pessoas que escreveram conteúdos fortes e bacanas. Nós temos livros sobre pais, não é mesmo? Editados aqui, nós temos livros que nos ajudam a fazer um diálogo qualificado. Componentes do diálogo com o método educativo. E aqui eu trouxe um pouco de David Bohm, trouxe um pouco de Freire, trouxe um pouco de Mikhail Bakhtin, aquele do monólogo, lembra? Escuta qualificada. A gente sabe escutar o nosso aluno com qualidade? Nós sabemos escutar realmente nosso filho, nosso coordenador, nosso professor, nosso colega? Vivemos num mundo muito conturbado e muitas vezes a nossa escuta é quase contra. A paciência. Como a gente tem que ter paciência, né? A paciência de buscar, de preparar bem o conteúdo, de ir além. A colaboração. Colaborar, sim. E colaborar de forma inteligente, de bom humor. Aí eu trago ideias aqui do Centro de Educação para o Pensar e desses pensadores que falei antes. Eu gostaria de terminar este momento dizendo o valor do diálogo qualificado. Aonde? Consigo mesmo. Eu resumiria dizendo o seguinte: não temos modelo de escola e de educação no mundo, mas nós temos uma proposta clara com o Centro de Educação para o Pensar. O Centro de Educação para o Pensar, na pessoa do professor Silvio, na pessoa dos assessores, dos colegas,
um dia, e nós já estamos semeando e colhendo, porque semear ideias e colher sabedoria. Agradeço demais por esse momento. Temos um conteúdo vasto ainda para frente. O nosso próximo conteúdo será alunos não participam. Como motivá-los? Que é um problema, né? Um problema não só de alguns professores, mas da grande maioria. Como é que a gente motiva os adolescentes? Como é que a gente pode motivar as crianças? Num mundo hoje tecnológico e de repente a gente está propondo um diálogo, uma conversa. Uma frase dita em outro momento de reflexão aqui é de que a gente tem necessidade de falar, mas a gente precisa aprender a arte de escutar. E a gente percebe, né, os nossos alunos, os nossos adolescentes, eles querem falar, eles querem dizer a palavra. O que eles não sabem é escutar. Até porque o mundo diz tanta coisa, né, através da tecnologia, e ele não consegue muitas vezes dizer a palavra e dizer quem ele é. Então, quando a gente fala um diálogo como um método educativo, que é o tema dessa nossa conversa, quando a gente propõe uma reflexão daqui a uns dias, né, sobre alunos que não participam, como motivar esses alunos, a gente está inteiramente ligado ao que acontece na sala de aula. E aí eu estou falando isso porque muitas vezes eu pensava isso há anos atrás, né? Um autor de um livro está lá sentado numa sala confortável, fazendo seu material, escrevendo, e não está aqui dentro de sala de aula. Então é muito fácil propor algumas coisas. E eu puxo essa ideia porque nós estamos propondo reflexões sobre o diálogo, sobre alunos que não participam, e queremos motivá-los, esses alunos a participarem das aulas. Produzimos materiais que são materiais feitos a várias mãos. Então não é o Rude Bom que fez o livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo. Ele fez a história, ele criou a história, que é uma história verídica. Porém, exercícios, propostas de ações, de atividades, de reflexões foram feitas por vários professores, ligados ao Centro de Educação para o Pensar e à Editora Zopus, professores que estão em sala de aula. E não assim, é só lá do Nordeste? Não, do Brasil todo. Então, professores que estão aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, enfim, no Brasil todo. E algumas escolas, isso eu acho que nós temos que quando falarmos, né, e você que está participando e está acompanhando e está junto conosco nessa caminhada, porque acredita na educação para o pensar, a gente tem que falar isso de peito aberto, né, com muito orgulho. Nós temos um trabalho há 30 anos, e nós temos escolas que estão há 30 anos conosco. No Ceará nós temos escola de 16, se não me engano, 18 anos, né? No Ceará, no Maranhão, mesma coisa, no Piauí também, escolas há muito tempo conosco. Então, isso significa que o trabalho que está sendo feito é um trabalho que tem resultados, tem consequências na vida de professores e na vida de alunos, e é diferente de outros trabalhos que estão sendo feitos por outras editoras, né, ou por outros grupos. Por quê? Porque a gente sempre quis estar, e temos experiência de sala de aula, foi muitos anos professor de sala de aula, né, em escolas particulares, escolas públicas. Eu também dei aula em escolas particulares, escolas públicas, escolas universitárias, e sei da dificuldade da sala de aula, sei da dificuldade do professor e partilho com isso. Né? Partilho no sentido de temos que refletir sobre o que acontece. Então, qual é a nossa dor? Qual é a nossa dor como educadores? É aluno que não participa, é eu não ter tempo para fazer um diálogo em sala de aula, é eu não saber, porque a gente faz aquilo que sabe, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nos ensinaram. Muitas vezes, na minha educação, eu não tive espaço para o diálogo. Era um monólogo, né? Ou a educação bancária, né? Paulo Freire, professor despejando conteúdos. E, infelizmente, a gente ainda passa em algumas escolas
e não sei se você, meu amigo, está numa escola desse tipo, mas você tem lá um material apostilado de um sistema de ensino onde você não consegue sair uma vírgula do que está estipulado no conteúdo, porque o material apostilado não permite que você possa criar alguma coisa. Então, isso tudo, pessoal, por que nós estamos colocando? Porque o trabalho começou, está dando prosseguimento, e a gente sabe onde nós queremos chegar. Nós estamos numa caminhada, fizemos este momento aqui, é um dos momentos, teremos outros, onde nós queremos realmente chegar com reflexões, com proposições, para que você possa ir para a sua sala de aula, para a sua escola, e dizer assim, opa, professor Pedro, que é o assessor aqui da minha escola, ou o Centro de Educação para o Pensar, que tem um trabalho de assessoria presencial, uma assessoria remota, uma assessoria diária, né? Imaginarmos uma estrada e lá no final várias bifurcações, né? Estradas vicinais, estradas que eu poderia estar pegando. Quer dizer, nós estamos numa estrada. Você, de repente, tem outros olhares, outras visões sobre este assunto, ou sobre uma educação reflexiva, ou sobre diálogo. Então, manda para nós. Vamos socializar isso através da plataforma do Pensar, para que outras pessoas possam dizer, opa, essa contribuição veio de um professor lá de tal cidade, de tal estado, que legal, gostei disso aqui. Porque a ideia é construirmos entre nós, educadores reflexivos, uma comunidade de aprendizagem investigativa. Nós queremos isso com os nossos alunos em sala de aula, queremos isso com os professores da sua escola e das escolas. Feedback, né? Este retorno, esta contribuição de você, educador, que é importante, né? Sem dúvida. Tá? Bom, Sr. Pedro, eu queria agradecer, né? Primeiro agradecer a todos vocês que aceitaram o convite. Nós vamos continuar convidando você e convidando os professores de sua escola. Queremos que você nos ajude, né? De repente, estendendo o convite que chega para você para outros educadores das outras áreas. Né? Vamos fazer as pessoas que estão ao nosso lado serem reflexivas, pensarem, discutirem e a gente começar a propor algumas coisas na escola a partir desses trabalhos. Então, obrigado por você aceitar o convite, se inscrever, agradecer ao professor Pedro que, com muito afinco, né, com muita dedicação, organizou essas reflexões, estudou, a gente discutiu, socializamos entre os assessores das outras regiões, para que a gente possa aprofundar o programa Educar para o Pensar. Esses 30 anos, eles são de comemorações, mas também de aprofundamento daquilo que nós acreditamos. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!